O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Olho Clínico. Que tal um copo de leite, um pão com manteiga, um iogurte ou um pouco de chocolate? Todas estas opções são deliciosas, né? Mas não para todo mundo. Sabia que existe muita gente que passa mal ao comer estes alimentos? Tudo isso por causa da intolerância à lactose. E este é o tema do programa de hoje, não sai daí. A intolerância à lactose é a incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar presente no leite e seus derivados. Isso ocorre pela falta da enzima lactase no organismo de algumas pessoas. Na intolerância à lactose, então, existe um açúcar presente no leite chamado lactose. Para este açúcar ser quebrado no nosso organismo, existe necessidade de uma enzima chamada lactase. Todos nós nascemos com esta enzima. Esta enzima é fabricada no nosso organismo e quando ocorre exposição ao açúcar, chamado lactose, esta enzima quebra esta substância e eu consigo fazer a digestão em dois outros grupos de substâncias, galactose e glicose. Quando existe uma carência desta enzima, não ocorre a quebra adequada deste açúcar. Se este açúcar fica de maneira intacta e percorre o trajeto do nosso intestino, ocorre uma hiperfermentação na tentativa de quebra deste açúcar. E com isso a pessoa desenvolve os sintomas clássicos da intolerância à lactose. Cerca de 70% da população brasileira tem intolerância à lactose. Os sintomas podem aparecer em diversas fases da vida. A intolerância à lactose primária não aparece durante a infância, mas geralmente ocorre em outras fases da vida. Isso acontece porque o corpo diminui a produção de lactase com o passar dos anos. Na forma secundária, este tipo de intolerância ocorre quando o intestino delgado deixa de produzir a quantidade normal de lactase por alguma doença. Também existe a intolerância à lactose congênita. Embora seja mais rara, ela ocorre quando os bebês nascem com intolerância por causa da deficiência total de lactase no organismo, por causa da herança genética dos pais. Então você tem, algumas vezes, você tem até uma doença, uma deficiência de produção dessa enzima já na tua infância, lá quando você era nenezinho, por um problema genético. E às vezes isso é adquirido, quer dizer, com o passar dos anos, você vai, digamos assim, produzindo menos essa enzima e, conclusão, quando você come qualquer coisa que tenha lactose, ela não é digerida. E por isso que você tem os sintomas pertinentes, aí nós chamamos isso de intolerância à lactose. A intolerância à lactose é observada há séculos. O primeiro a descrever a doença foi o pensador grego Hipócrates. Ele é uma das figuras mais importantes da saúde e considerado o pai da medicina. Há 9.000 anos atrás, o ser humano consumia apenas o leite materno. O leite dos animais só começou a fazer parte da alimentação do homem com a domesticação do gado. Com o consumo deste novo alimento, o corpo do ser humano desenvolveu mecanismos para tolerar a nova substância, a lactose. Com isso, o organismo passou a produzir a lactase na digestão da enzima. Os sintomas da intolerância podem ser variados e severos, como dores abdominais e de cabeça, inchaço e diarreia. E a maior parte das pessoas desenvolve sintomas meio inespecíficos. O abdômen fica distendido ou com inchaço, ocorre um aumento da formação de gases naquelas pessoas ou, eventualmente, ocorre até dor. Se a reação ela é mais intensa ou importante, a pessoa pode desenvolver diarreia sequencialmente por exposição àquele grupo de comida. O diagnóstico da intolerância à lactose pode ser feito de 3 maneiras diferentes. A primeira é pelo exame de intolerância, que o paciente ingere um líquido com alto teor de lactose e após tira uma amostra de sangue. A segunda forma é o teste do hidrogênio, que é feito através do gás eliminado após o consumo da lactose. A terceira maneira leva em conta a análise do nível de acidez no exame de fezes. Outro ponto importante é saber diferenciar a intolerância à sensibilidade aos laticínios. Eu tenho diferentes grupos de pessoas que reagem de modos diferentes à mesma exposição alimentar.
Nessa situação, essa sensibilidade, ela cursa com sintomas clínicos que são muito parecidos com os da intolerância. A intolerância não possui um tratamento específico. O paciente deve procurar um médico e seguir uma dieta rigorosa, excluindo alimentos que contenham a substância. O primeiro tratamento é você se abster do leite e seus derivados, né? O segundo, existem medicamentos no mercado, existem medicamentos específicos para isso, né? E que você ingere, então, essas enzimas e que vão fazer o papel na digestão da proteína do leite, que era aquele que deveria ter no teu organismo e não tem, né? Então, essas enzimas, elas aparecem, tem no mercado vários produtos aí, né? Agora, inclusive aqui no mercado brasileiro já tem. Nós não recomendamos o uso continuado e até alertamos os pacientes que o correto é ele se abster de comer qualquer alimento, ou qualquer tipo de alimento que tenha lactose. Isso que é o correto. E que, excepcionalmente, se ele quiser fazer uma extravagância, sair tal, que daí ele faça uso concomitantemente de um desses medicamentos que tem disponível no mercado. Mas o que é importante para todo mundo saber é que existe tratamento para isso. E a doença é perfeitamente controlável, não chega a ser um problemão assim, né? Flávia descobriu o distúrbio há 5 anos. Ela conta os sintomas que sentia até receber o diagnóstico. Eu sempre me senti muito mal desde pequena, sempre tive muito problema de digestão. Então eu comia e daí ficava tudo pesado, eu tinha inchaço, muita cólica, muita dor abdominal. Às vezes eu tinha constipação, às vezes eu tinha diarreia. Às vezes eu tinha dor de cabeça, muito enjoo, várias coisas. Após sentir os sintomas com frequência, a Flávia passou por vários médicos diferentes, mas o diagnóstico só veio quando ela visitou um gastroenterologista. Como eu sempre passei mal, eu já tinha ido em vários médicos, já tinha procurado várias especialidades para tentar descobrir de onde vinha esse mal-estar. Mas nenhum nunca pensou que pudesse ser alguma coisa relacionada a alimento, né? Nesse caso ao leite e à lactose. Aí, há 5 anos atrás, porque a mãe de uma amiga tinha, e essa amiga era muito próxima a mim, ela começou a perceber que esses sintomas vinham sempre que eu consumia alguma coisa com leite. E daí ela falou, ó, procura um médico, vê se ele não te pede um exame de intolerância à lactose para você ver se não é isso. Aí eu fui e deu positivo. E se adaptar a uma nova rotina nem sempre é fácil. No início é sempre mais difícil, porque você está acostumada, né, com aquela alimentação, que sempre tem um bolo, um docinho, leite, etc. Aí quando você vê que você não vai mais poder comer aquilo, você fica meio perdida, você acha que nunca mais vai poder comer nada. Então no começo é mais difícil de aceitar, você acaba ainda, sabe, tentando comer alguma coisinha para ver se não vai dar nada, mas sempre dá. Mas é questão de tempo e de costume, isso é só ter paciência e um pouco de bom humor que dá para se adaptar. E para ajudar outras pessoas que também sofrem com a intolerância à lactose, é que Flávia criou o Lactose Não, um blog que dá dicas de restaurantes, produtos e receitas específicas para os intolerantes. Eu comecei a fazer porque eu sempre cozinhei desde pequena e eu sempre gostei muito de fazer doce e sempre gostei muito de comer doce. Aí quando tiraram o leite e os derivados, eu pensei, vou precisar ir para a cozinha para continuar comendo os doces que eu gosto. Aí eu comecei a fazer os testes e meus amigos provavam e todos falavam, nossa, mas não tem diferença nenhuma. E eu comecei a pensar que poderia ser legal eu dividir isso com outras pessoas que talvez estivessem passando pelo mesmo que eu. E daí foi assim que eu comecei o blog, bem sem compromisso, assim, só postando o que eu estava descobrindo, receitas ou às vezes casos que aconteciam comigo, tudo relacionado à intolerância à lactose. E para mostrar que existem maneiras de comer bem mesmo sem lactose, Flávia fez a receita de um bolo de caneca simples, fácil e saboroso. Anote os ingredientes: 1 ovo, 1 colher de água, 2 colheres de sopa de farinha de aveia, 1 colher de sopa de fécula de batata, 1 colher de sopa de chocolate em pó, 1/4 de colher de chá de fermento, 1 colher de chá de óleo de coco e 1 colher de sopa de açúcar demerara. A gente vai começar então quebrando o ovo aqui.
Esse bolinho ele é bem fácil de fazer e a gente mistura tudo direto na caneca. Então, temos um ovo. Aqui a gente tem o açúcar. Deixa eu ver aqui. As nossas farinhas. O chocolate. O óleo de coco. E vamos colocar a água. Aí é só misturar. Pode ser com esse batedor de arame aqui, também conhecido como fouet, ou com um garfinho mesmo. Misturar bem, ele vai virar uma massinha. Aí, por fim, a gente vai colocar o fermento. Mistura mais um pouquinho. E daí a gente vai pôr no micro-ondas. Quanto tempo, mais ou menos, no micro-ondas? Depende um pouco da potência, mas normalmente 2 minutos ele já tá pronto. Ah, então tá. Tá bom? Vou colocar aqui. Tá pronto? Tá, agora a gente só passa um garfinho pra desgrudar ele. E dá pra comer ele ou na caneca ou virar num potinho, num pratinho e comer o bolinho de caneca. Bom, agora chegou a hora de provar. Muito bom, aprovado. É? Dá pra viver sem leite. Ufa, que bom. Procurando a ajuda de um especialista e seguindo todas as restrições corretamente, a melhora logo aparece e é possível levar uma vida normal. Eu sou super suspeita pra falar, porque no blog tem receita de tudo, dá pra adaptar tudo, fica super gostoso e tem como comer de tudo e se sentir satisfeita e sem lactose, não tem problema. E aí, se identificou com algum sintoma? Se você quer rever este ou outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. O Olho Clínico volta na semana que vem. Até lá! Tchau!